Olá pessoal, professor Augusto Magalhães, mais uma aula de História. Dessa vez a gente vai falar aqui sobre a crise de 1929. Esse vídeo vai ser bem simples, tá? Porque a gente está aqui na correria e tem muitos vídeos para gravar e não vai dar para fazer uma edição bem melhor dessa vez. Mas você vai acompanhar aqui do lado um roteiro dessa aula e você vai poder então saber cada ponto que eu vou estar falando, tá? Então vamos lá, crise de 1929 e primeiramente a gente tem aí os Estados Unidos elevam a produção industrial após a Primeira Guerra Mundial. O que acontece? Bem, você sabe que a Primeira Guerra Mundial foi um fenômeno eminentemente capitalista, né? Onde se enfrentaram algumas potências como a Inglaterra, a Alemanha, a França, os Estados Unidos, a Rússia também esteve lá envolvida. Inclusive a gente tem uma aula aí que mostra que a Revolução Russa, que criou o primeiro país socialista, é consequência da Primeira Guerra Mundial. Então nós temos ali um conflito, né, a Primeira Guerra Mundial, que deixou um saldo de destruição. E os países que estavam diretamente envolvidos, que tiveram uma maior destruição porque esse conflito aconteceu nos seus territórios, né? Então esse conflito acaba prejudicando a produção industrial, a produção agrícola. Esses países estavam com a sua produção abalada, né? A sua capacidade produtiva abalada. Então esses países vão estar produzindo muito pouco. E os Estados Unidos então aproveitam esse momento para aumentar a sua produção. Os Estados Unidos aceleram a sua produção industrial, visando esse novo mercado consumidor, né? A Inglaterra era uma grande potência industrial, mas agora está com a sua capacidade comprometida. A própria Alemanha também, né, com a sua capacidade comprometida. A França. Então, os Estados Unidos é quem vão abastecer esses países de produtos industrializados, tá? Então, os Estados Unidos elevam a sua produção industrial. Isso é muito importante para a gente entender a crise de 1929. Bem, então a Europa vivia uma intensa crise econômico-financeira, o que favoreceu os americanos, né? Foi o que eu acabei de falar aí. Acontece que essa crise não durou para sempre, né? Esses países eram os países que tinham uma boa base material, uma boa base econômica e logo se recuperaram. Então recuperaram a sua capacidade produtiva, né? A França, a Alemanha se recuperaram bem rapidamente, a Inglaterra também. Para vocês terem uma ideia, logo às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha já era a maior potência, né? Uma das maiores potências industriais, uma das maiores potências econômicas e militares do mundo novamente, tá? Então essas potências acabam se recuperando muito rapidamente, tá? Então os países europeus se recuperam e diminuem a importação dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos haviam elevado sua produção industrial para atender esse mercado consumidor europeu que estava destruído pela guerra. Só que esses países europeus se recuperam. E essa produção elevada dos Estados Unidos não vai ter mais mercado consumidor para atender. Então esses produtos vão acabar encalhando nas prateleiras, esses produtos vão acabar ficando ali encostados, né? E isso vai gerar uma crise muito grande, tá? Então tem início uma crise de superprodução nos Estados Unidos, tá? Então é isso. Os Estados Unidos elevaram a produção, não tem mais para onde escoar essa produção e esses produtos ficaram ali empatados. Então, diferentemente das crises normais que nós tínhamos visto até agora, que são crises de falta
de produtos, né, de baixa capacidade produtiva, agora nós temos uma crise ao contrário, vamos dizer assim, né? Os Estados Unidos estão numa crise de superprodução. Eles produziram muito e agora não tem mais para quem vender, tá? Não tem como escoar esses produtos, tá? Uma crise ao contrário, né? Crise de superprodução e não uma crise de incapacidade produtiva, tá? O que a gente pode dizer também que é mais um fenômeno do capitalismo, né? Uma crise de superprodução, né? O capitalismo avançou demais ali e acabou revelando as suas contradições, né? Uma crise de superprodução. E a partir daí, então, a gente tem um fenômeno importante acontecendo aqui, que é o crack da Bolsa de Nova York, né? O crash da Bolsa de Nova York, que é a quebra da Bolsa de Nova York ou do sistema bancário. Bem, deixa eu explicar direitinho o que é isso. Olha, imagine que você tem ali naquele momento de crise da Europa uma pequena empresa. E aí você percebe, né, com o seu olhar empresarial, olhar de empreendedor, percebe que existe um mercado consumidor que você pode atender e você pode crescer a sua empresa. Então o que você faz? Você precisa de capital para aumentar a sua produção. E aí você pega lá a sua empresa, divide ela em ações, tá? Fraciona ela, fica com a maior parte, claro, fica com 51% das ações e disponibiliza as suas ações lá na Bolsa de Valores, no caso a Bolsa de Nova York. O que vai acontecer? As pessoas que também têm uma visão para ganhar dinheiro, né, uma visão empresarial, vão comprar ações da sua empresa. Com isso, elas se tornam sócias da sua empresa e lhe emprestam dinheiro, né? Lhe dão um dinheiro lá e você pega e investe na produção. Então, agora você não é sozinho sócio, não é sozinho dono da empresa. Você tem agora alguns sócios, né? Então, você investe aquele dinheiro na produção, compra mais maquinário, compra mais matéria-prima, contrata mais funcionários, né, faz um investimento, aumenta a sua produção e passa a exportar para a Europa. Só que, como eu disse, a Europa se recupera e aí você não consegue mais vender para aquele mercado consumidor e seus produtos ficam encalhados na prateleira, né, ficam ali no depósito da fábrica. O que acontece? A sua empresa vai cada vez mais perdendo valor na Bolsa de Nova York, tá? Agora imagina isso acontecendo com milhares de empresas que estavam ali com ações na Bolsa, né? Então, de uma hora para outra, essas empresas perdem seu valor. Aí as pessoas que estavam com a ação da sua empresa na mão, elas vão ter um papel que não vale praticamente mais nada, né? A sua empresa está falida e milhares de outras empresas também faliram. Então nós temos aí a quebra da Bolsa de Nova York, né? O crash da Bolsa de Nova York, né? E então a gente tem aí uma situação também típica do capitalismo, né? O crash da Bolsa de Nova York, tá? E também o sistema bancário vai à falência, né? O sistema bancário norte-americano vai falir. Por quê? Imagine você que, diferentemente daquele cidadão que foi lá e vendeu as ações dele na bolsa, ele procurou um caminho diferente, procurou um empréstimo bancário. Então muitos, né, milhares de outros empresários foram em busca de empréstimos bancários. E o banco, vendo que existia, né,
um aquecimento do mercado, eles emprestam o dinheiro e o empresário vai lá e investe, né, novamente em maquinários, matéria-prima, mais matéria-prima, contrata novos funcionários, mais funcionários, moderniza a sua empresa, né, faz aquele investimento e de repente a empresa vai à falência, né, não tem mais para quem vender, o mercado consumidor da Europa não está mais exigindo os seus produtos, né? Aqueles países já se recuperaram economicamente, estão com a sua capacidade produtiva recuperada e os seus produtos então ficam no depósito da fábrica e vai à falência do mesmo jeito. E o que acontece com o banco que emprestou seu dinheiro? Vai levar o calote, né? O banco não vai mais ter como receber o dinheiro porque a sua empresa está falida, você não tem como pagar o banco. Então a gente também tem uma quebra do sistema bancário, né? Os bancos vão à falência nos Estados Unidos. Bolsa de Nova York em falência, bancos em falência, milhares de empregos, de empresas em falência. O que acontece? Desemprego em massa, miséria, aumento da violência, né? A crise total nos Estados Unidos. E a crise se torna mundial. Por quê? Olha, várias empresas, aliás, vários países estão com a sua economia entrelaçada à economia norte-americana nesse momento, como acontece hoje, né? Os Estados Unidos são uma grande potência econômica e vários países estão com a sua economia atrelada à economia norte-americana. Então, à medida em que a economia norte-americana vai à falência, todos aqueles países que têm a sua economia atrelada, né, ao centro do capitalismo ali, também vão ter a sua economia abalada. Foi o caso, por exemplo, do Brasil. Na época, o Brasil era um grande produtor de café, né, um dos maiores produtores de café do mundo. Então, o Brasil exportava café. Agora me diga, meu amigo, naquela crise econômica que estava lá nos Estados Unidos, você acha que os americanos iam querer tomar cafezinho? Não! Obviamente que não, né? Então o produto brasileiro vai também ficar encalhado, né? Vai ficar nas prateleiras, vai ficar nos armazéns. O Brasil também não vai mais ter como vender, já que o seu principal comprador, o seu principal parceiro comercial está quebrado, está numa crise, uma crise econômico-financeira muito aguda, né? Então o Brasil não tem como vender o seu café. Os americanos não querem mais tomar cafezinho. A mesma coisa acontece com a Argentina, né? Com outros países que também tinham a sua economia atrelada aos Estados Unidos, né? Então todos vão embarcar na crise norte-americana, vai ser um efeito dominó de crise econômica, né? Uma crise do mundo capitalista. Então, pessoal, a crise se torna mundial, né? Bem, os Estados Unidos, obviamente, vão sair, né, da crise. E para sair da crise, os Estados Unidos vão lançar mão de um plano econômico que vai contrariar todo aquele discurso liberal, né? Aquele discurso radical do liberalismo. Vai ser eleito como presidente dos Estados Unidos um cara chamado Franklin Delano Roosevelt, tá? O presidente Roosevelt, e ele vai lançar um plano econômico chamado New Deal, tá? Que é um plano que vai recuperar a economia dos Estados Unidos. Bem, basicamente, esse plano ele vai fazer com que o Estado interfira na economia, tá? O Estado vai então pegar sua mão pesada e colocar as coisas no lugar, tá? O Estado então vai interferir
vai mexer na economia. E aquela história, né, da mão invisível, né, do mercado, aí não vai valer coisa nenhuma, né? É o Estado que vai colocar as coisas no lugar. Então, pelo New Deal, o Roosevelt vai fixar limites para a produção, né, já que é uma crise de superprodução, então ele vai dizer, olha, esse produto aqui pode produzir mais, esse produto aqui tem que produzir menos, esse aqui não tem que produzir nada, tá? Porque não tem mercado consumidor, então o Estado vai ditar as ordens da economia agora, né, na maior economia liberal que o mundo já teve, tá? Ele também vai incentivar as exportações, né? O Estado vai tomar a frente, né, com a sua diplomacia, né, para tentar desencalhar os produtos dos armazéns, das prateleiras. Então o Estado vai incentivar as exportações nos Estados Unidos. O Roosevelt vai nacionalizar empresas à beira da falência. Olha só, o Estado vai assumir aquelas empresas que estão falidas ali. Para quê? Para recuperar os empregos, recuperar a produção. Então o Estado vai assumir o prejuízo, né? Então o Estado nessa hora serve muito bem, né, para os liberais. O Estado vai então pegar aquele prejuízo, né, do setor privado e vai assumir ele, né? Quem paga a conta é o cidadão, né? Os impostos dos cidadãos que vão para o Estado. Então o Estado vai nacionalizar, né? Ou seja, estatizar. Aquelas empresas que são empresas privadas vão virar empresas estatais, empresas do Estado, empresas do governo, tá? E vão também acelerar as obras públicas para combater o desemprego, né? Então, mais uma vez, o Estado entrando em ação, né? O Estado vai fazer obras públicas, né? Mais estradas, mais portos, mais ferrovias, tudo que o Estado pode fazer, tá? Vai investir na indústria, tá? Vai investir nessas empresas agora estatais, né? Vai criar hidrelétricas e tudo, tá? Então, aí o Estado, né, vai acelerar as obras públicas para combater o desemprego. Então, assim, os Estados Unidos se recuperam da crise econômica e o mundo que também estava, né, envolvido nessa grande depressão também vai se recuperando aos poucos, né? Aos poucos o Brasil também vai vender lá seu cafezinho, né, para os americanos que se recuperando vão agora querer tomar um cafezinho de vez em quando. Tá bom, gente? Então essa foi a crise de 1929, tá? Uma crise de superprodução, uma crise tipicamente capitalista, né? Como eu disse, uma crise ao contrário do que se conhecia até então, do que nós conhecemos hoje. E é importante chamar a atenção para vocês de que essas crises do capitalismo, elas são cíclicas, né? Elas acontecem frequentemente. De vez em quando está acontecendo uma crise no capitalismo. A maior, a que ficou para a história, né? A super crise foi a crise de 1929. Mas antes já havia acontecido algumas crises e depois também aconteceram outras crises cíclicas, né, do capitalismo. Lá na década de 90, a gente teve, por exemplo, uma crise que abalou o México, que o pessoal chamou de efeito tequila. Depois teve uma crise na Rússia também. Nós tivemos recentemente, em 2008, uma nova crise nos Estados Unidos, né, uma crise grave que assustou o mundo capitalista, que foi uma crise no sistema imobiliário dos Estados Unidos, né? Crise de 2008. Vocês lembram naquela crise, o pessoal dizia que ia atingir o Brasil,
e na época quem governava era o Lula, e o Lula disse, não, isso aqui vai ser só uma marolinha aqui para a gente, para o Brasil. Né? E foi de fato só uma marolinha, né? Como disse o presidente Lula na época. Por quê? Porque o Brasil desatrelou a sua economia da economia norte-americana. O Brasil procurou os países emergentes para que se transformassem nos seus principais parceiros comerciais. Né? A partir daí, a partir de 2002, a gente passou a ter como principais parceiros econômicos a Rússia, a Índia, o Mercosul, né? A China. E então, a partir daí, a gente depois vai entrar no BRICS, né? A gente vai criar o BRICS, né? E o Brasil, então, não tinha a sua economia atrelada à economia dos Estados Unidos. Então, estava certo ali o governo, né, quando dizia que aquela crise não iria atingir o Brasil, que iria ser só uma marolinha, porque o Brasil não tinha a sua economia atrelada à economia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não eram mais o principal parceiro comercial do Brasil, tá? Diferente lá de 1929, né? O Brasil, os Estados Unidos eram praticamente o único parceiro comercial do Brasil, né? Ou o maior, né? Então, o Brasil também foi atingido pela crise, assim como grande parte do mundo. Mas está aí, pessoal. Essa é a crise de 1929, tá? Importante para a gente entender ali aquele momento, né? Aquele momento pré-Primeira Guerra Mundial, né? Que vai ser o próximo assunto nosso. Espero que você tenha gostado. Lembrando que essa aula é só um pontapé inicial para você iniciar o estudo, né? sobre os assuntos. Então, procure outras videoaulas, procure ler nos livros sobre esse assunto, tá? Procure em sites que sejam sites de referência, né, para você aprofundar seu estudo sobre a crise de 1929, tá bom? Para a gente entender os próximos assuntos que a gente vai abordar aqui na nossa aula, tá? Então, um abraço e até mais.